Olá, boa noite. Tudo bem? Hoje a violência emocional e máscara dos falsos cuidadores é a nossa live. Estou esperando a Marisa entrar. Ela vai ser a nossa, a nossa orientadora, o nosso suporte de hoje da live, referente à relação afetivo-sexual. E ela já vai entrar, vai pedir para passar, para entrar na live. Espero vocês, podem convidar. Estou aguardando a Marisa pedir para entrar na live. Sejam todos bem-vindos. A setinha você dá para convidar as pessoas. E os coraçõezinhos, você quanto mais dá, mais a live fica movimentada. O Instagram convida as pessoas para entrar na live. Marisa, pode, por favor, pedir para entrar na live. Estou aguardando você. Podem fazer perguntas. É referente ao tema das máscaras, né? Dos falsos cuidadores, que todos nós temos as máscaras, né? As máscaras de conviver no nosso meio, né? No contexto familiar, na sociedade, que tem tudo essa forma de participar. A Marisa está com dificuldades aparece aí pedindo, Marisa, você clica em participar da live. Você clica participar da live. Aí eu vou aceitar. Você acenou, mas aí você clica participar da live, que eu não posso te chamar. É você que tem. Espera aí que eu vou coisa aqui. Aí se aparecer aí para aceitar, veja aí o que apareceu para você, aceitou. Eu te mandei uma solicitação para participar. Aceite a participação. Conseguiu, Marisa, entrar? Na hora que esse Instagram, ele é meio complicado. Oi, Marisa. Marisa Nunes já está na live. Entende? Quem vai entrar é Marisa Barradas para participar da live falando. Você vai participar da live ouvindo. Do jeito que você está aí, você pode se manter. Está tendo é, é, dificuldades de entrar. Deixa eu convidar aqui a Marisa. Deixa eu ver. Marisa, eu te convidei. A Marisa Barradas, que vai fazer a palestra, a live. Agora sim. Agora eu entrei. Peraí, dá isso aqui. Agora. Sim, agora sim. Gente, Olá, boa desculpem, noite, viu? Marisa. Mas Tiago. é Que melhor muda, o deixar Instagram assim sempre ou... está mudando a forma de entrar, das pessoas entrarem.
É melhor assim ou virar, Ruth? Tá bom, assim tá Tá ótimo. bom? Você pode assim, afastar, tá bem. O tamanho meu e o seu tá o mesmo. Você só precisa assim, aí baixar, Tá baixa. bom? Aí tá ótimo aí. Tá ótimo aí. Ótimo. Aqui sim. Gente, boa noite, desculpe a vocês. Eu vi várias pessoas aí entrando, amigas, conhecidas, pessoas queridas. É, eu acho que não tem muito que me apresentar, não, tem pessoas que eu não conheço, talvez, né, Ruth? É, Me uhum. apresentar rapidamente, e a Ruth se apresenta. Eu sou Marisa Barradas, de Crasto, sou psicóloga, bem rapidinho. Tenho formação em terapia de família e tenho uma preocupação muito grande com essa questão da violência, principalmente a violência emocional. Porque a violência emocional ela é silenciosa, todos nós já sofremos, muitas vezes não percebemos, tá? Então, hoje vou conversar com vocês sobre esse assunto, vou procurar ser sucinta para dar tempo, não é? Hoje foi um dia meio corrido, porque eu estou fazendo trabalho humanitário. De manhã nós fizemos com um grupo de psicólogos do Litoral Norte, né, que sofrendo muito com as catástrofes. E estou aí, atuando com consultório, dando aula em curso de família, etc. Tá? Ruth, apresente para quem não te conhece, que eu vou começar o tema para que dê tempo. Eu quero que você me controle, porque quando eu me Uhum. empolgo no assunto, eu Não, vou embora, pode tá? falar. Vai ter um problema que eu estou na rota do avião, aqui em Moema, São Paulo, Tudo então bem. a rota do avião, Pois vocês vão é. ter um Aí nós barulho, vamos mas imaginar que vamos nós dar estamos viajando. pausa, vai ter uma pausa ou continuamos, vai ficar esse Aí, barulho, ó, né? Você já fica à está dando. vontade. Já está dando, e não tem como, é inevitável passar, né? Eu sou o Ruth, né? Filha de Deus, baiana, psicóloga, escritora, tenho os livros de autoajuda para estruturar. E aí, eu continuo. Tá me Tá ouvindo? legal. Faço E live aí, para ajudar as eu estou lhe pessoas e vendo, tá estamos lhe aí. vendo. Tá lhe Uhum. vendo trêmula, mas vê. Eu continuo mesmo se você congelar, né? Tá, tá. Tá legal, Pode combinado? começar, pode ficar à vontade, porque tem esse horário, a internet, né, ele cai mesmo, assim, por causa do horário, que as pessoas É, usam muito e é normal. Pode tá conversar, legal. conversar, pode ficar à Vou vontade, todos começar podem então a fazer falar do tema, perguntas. né? É, é, só me dá um toque uns tempos antes que eu quero dar a oportunidade das pessoas fazerem pergunta também. E também Uhum. pode me interromper, tá? Porque se as pessoas quiserem voltar outro dia, se achar que foi pouco, eu acredito que vai dar para realmente as pessoas saírem daqui refletindo, né? O quanto É nós verdade. somos abusadas emocionalmente na vida e o quanto a gente também pode ter abusado das pessoas. Eu acho que é muito importante a gente refletir. Por que eu colocamos, e eu pensei nesse nome, que são as máscaras dos falsos cuidadores? Porque os agressores emocionais, em geral, todos eles são falsos cuidadores. É assim que ele consegue sequestrar a vítima dele, né? É assim que ele consegue realmente ter o controle sobre a vítima. É mostrando que está tendo cuidado, mas não está tendo cuidado, né? Ele esconde toda uma necessidade dele e uma necessidade dele em termos do quanto ele inveja a vítima, tem uma coisa muito forte, por isso que hoje eu vou dar uma referência maior aos agressores do que às próprias vítimas. É lógico que vai ser importante para as vítimas perceberem como é a atuação do abusador. E quando a gente fala no abusador emocional, eu não falo só na relação conjugal. É lógico que a conjugal ela é mais visível, né? Porque surge mais, mas, na realidade, dentro das famílias, relações entre pais e filhos, entre filhos e pais, entre irmãos, entre amigos, também existem esses agressores emocionais.
Eu anotei aqui uma frase da autora de um livro que eu gosto muito de indicar, que chama Feridas Invisíveis, a Susan Mary Miller, que ela fala que a questão do abuso emocional é como a nuvem negra anunciando uma tempestade. O perigo é iminente. Caso a pessoa que é vítima diga uma palavra errada, olhe de maneira errada ou sorria quando não deveria. Porque até para sorrir tem que ter autorização dele. Por que é que você está sorrindo? Né? Assim é a violência emocional. Ela fere a alma silenciosamente, muito sutil. A vítima nem percebe, né? Quando ela percebe, ela também tem um processo de negação, porque ela não acredita que aquela pessoa que mostra tanto cuidado com ela está abusando dela. Então, por que ela não percebe? Né? Ela está no controle, sendo controlada por uma pessoa altamente sedutora e até perversa, e que nega e diz, tudo que eu faço é para o seu bem. Eu estou lhe protegendo por conta que o mundo lá fora é muito ruim. Ao contrário, ele é o inimigo que mora ao lado, né? E a pessoa passa anos e anos na relação. Eu mesmo tive uma experiência com uma amiga que realmente, há muitos anos, e que eu só percebi que eu era abusada emocionalmente depois de anos de terapia e depois que eu comecei a estudar mais a questão dessa violência emocional. Porque eu não percebia, né? Porque tem hora que eles se tornam vítima também, né? É verdade. Então, eu vou falar... Né? São muito sedutores, né, Maria? São sedutores, carinhosos, e ali faz os nossos desejos e ampara e acolhe da maneira que ali a gente necessita de aquele acolhimento, né? Aquele ali é como se fosse assim, morde e assopra. É isso? Esse morde e assopra. É vampiresca. A relação é vampiresca. E a pessoa vai adoecendo e não percebe. E eu vou falar mais, de iniciar com relação à questão dos casais, embora em todas as relações exista, como eu já falei, né? Mas as queixas que surgem mais é pertinente a essa relação, né? Outra questão também, os homens também são abusados emocionalmente, não são só as mulheres. Só que os homens têm vergonha. E ou não percebe, às vezes fica justificando, né? Tem vergonha, porque se um amigo souber que ele está sofrendo de violência emocional, ele vai ficar sendo desqualificado. Então, ele guarda muito, e o homem tem mais dificuldade de procurar uma terapia. E eu tenho observado, no caso dos homens que eu atendo, por trás da depressão deles, tem uma relação abusiva emocional, tá? Ele está casado, está vivendo ou namorando com uma mulher abusiva, né? Possessiva, ali não deixa passear, né, Maria? Exatamente. Passa no avião, não deixa sair, não deixa ir para participar de eventos com os amigos, grupo de amigos que cria jogos, nada. Ali é meu e ninguém toma. A mesma coisa que o homem faz com a mulher faz com o homem, domina. Faz. Então, pega no ponto fraco, né? Exatamente. Agora, é comprovado mais o abuso emocional do homem para a mulher. Esse é a maioria, porque já vem de um processo de padrão, né, de machismo, de educação, etc. Então, vamos a gente refletir, eu vou jogar para vocês umas questões. Como me percebo e como já me percebi assim, numa relação tóxica, seja qual for, conjugal, filial, fraternal, de amigos, como eu me sinto se eu estou numa relação tóxica, que tem um emaranhamento de abuso emocional, ou como eu me senti quando eu vivi uma relação dessa. Então, assim, é como se assim, a vítima é como se a história dela fosse roubada, porque há é tão lento e vai minando aos poucos a identidade do outro, né? Você ouve no consultório paciente dizer assim, eu não sei quem sou,
eu não sei o que é que eu gosto, eu perdi minha identidade, né? E o medo que tem de sair dessa relação, porque é igual a droga, né? Há uma dependência emocional muito forte. E às vezes pensa assim, algo precisa ser mudado em minha vida, mas não sei como começar nem como fazer, porque é até difícil viver longe desse abusador por causa da dependência. Uma outra questão, eu vivo a dois, ou eu vivo na minha família mesmo, aí eu vivo uma solidão constante, né? Ou por que será que eu estou vivendo uma solidão tão grande, se eu tenho uma família, ou se eu tenho um marido? O que que... Lógico que a solidão é inerente ao ser humano, mas a gente precisa pesquisar quando é muito constante isso, né? Os dias são todos iguais, não tenho energia para fazer nada, né? Tenho medo de estar enlouquecendo, quem sou eu? Isso é uma questão que, sabe, vem muito constante. Então, quando você começa a questionar ou despertar para a sua vida, começa a questionar essas coisas, ou você está vivendo uma relação abusiva, né? É um momento de contato com a dor, com o sofrimento, com as sensações de medo, de pânico, né? De tudo que pode ocorrer se eu saio daquela relação. É aquela história, tá ruim, mas como é que eu vou viver sem É, isso? Eu não é, sei. Porque tem a sedução, tem o jogo do bonzinho, né? Agora, quando surge a lucidez de como estamos vivendo uma relação tóxica, de constante abuso emocional, vários sentimentos e sensações, até pensar mesmo, como é que eu vou viver sem me relacionar com essas pessoas, ou com essa pessoa que me causa mal, mas me protege também, entende? Então, assim, ele ou ela tem seus momentos bons, me proporciona passeio, me proporciona viagem, mas o medo de viver sem a dependência do outro é aquilo que eu falei, é equivalente à dependência química, tá? Então, esse tipo de violência que já falei, ela existe em todas as relações. Eu vejo, às vezes, eu tenho paciente que traz assim, eu estou preocupado com meu filho, ele está com um amigo que eu percebo que usa muito ele está vivendo uma relação abusiva, mesmo com um amigo, né? E eu estava lendo um livro que também que é muito bom, que da Silvia Malamud, com a colega, que chama Sequestradores de Alma. Eu recomendo para todos os homens e mulheres lerem esse livro, porque ela aborda todos os tipos de relacionamento abusivo, né? E como qual a característica desses agressores. E ela fala uma coisa, ela chama de predadores emocionais. É muito forte, né, gente? Por quê? é. Rouba a alma do outro. É verdade, né? Então, são os dois livros, é o da Silvia, que chama Sequestradores de Alma, e o Feridas Invisíveis, que eu recomendo. Então, esses predadores, que são os agressores emocionais, eles roubam a cena interna do outro, o desequilíbrio emocional. Eles, na realidade, é interessante isso, né? Eles querem viver a vida da vítima, eles têm inveja da vítima, muita inveja, tá? Então, eles se incomodam com a autonomia do outro. Quantas mulheres que eu já vi, executivas, independentes, e casam com homens maravilhosos, aquele príncipe encantado, aí diz, ele virou sapo. Não, ele já era um sapo. Só que ela não percebia. Os amigos, às vezes, percebem, mas se fala, ela diz não, ou está com inveja, e não percebe, porque o nível de sedução é muito forte, tá? Eles são muito sedutores, né? Tem alguns que são até uns neuróticos, perversos mesmo, e psicótico também tem, tá? Psicótico que termina levando até a vítima a óbito. Então, nem a vítima se dá conta que ele tem inveja, porque ela está tão para baixo que ele não percebe que o outro levou. Porque
Quando é que entra um agressor na vida de uma pessoa, um agressor emocional? Quando a pessoa está muito vulnerável. Então, não Ela fica significa... presa fácil, né? Fica presa fácil, Ela está é ali presa sensível, fácil, insegura. exatamente. O que eles inventam? Que querem ajudar, cuidar, mas não, ele quer ter o controle. E nenhuma relação que exista controle é saudável, porque toda relação, seja de casal, seja relação entre amigos, seja relação entre irmãos, pais, na realidade, respeito e cuidado são as duas coisas. Você precisa diferenciar quando a pessoa está buscando o controle em você, né? Por que ele quer o controle? Porque ele se sente fortalecido, ele te controlando, tá? Com a sua insegurança. Então, vai sugando toda a energia da vida, por isso que a pessoa fica sem ação, né? Eu ouvi um dia de uma aluna que ela disse para mim, eu tinha uma carreira brilhante numa multinacional. Eu fiquei casada há 28 anos, mas eu não podia olhar do lado. Eu tive que pedir demissão do meu emprego de tanta crise de ciúme do marido. E a mulher, ou com o homem mesmo, as crises de ciúme interpreta como amor. Não é amor, né? Mas ainda é essa interpretação. Então, há um falso cuidado. Por isso que eu coloquei a questão da máscara, porque ele traz uma imagem de cuidador, né? E quanto mais a vítima submete e fica insegura, mais cresce a força dele, a força da opressão, porque ele vai a cada dia diminuindo a autoestima do outro, vai interferindo em roupa, em amizades, vai procurando afastar cada vez mais a família, para que a família não tenha, não perceba, tá? Não dê conselho, não perceba ali, né? Não dê conselho, não Exatamente. ajuda, não alerte, né? Não acorde a pessoa para a vida. É isso aí. Tira Isso, dos amigos, né, Marisa? Tira dos é, amigos e tudo, não. Ninguém afasta pode dos ali. amigos. Afasta dos amigos. Ela perde toda ou ele as amizades. Tanto a mulher quanto o homem faz isso. E é até Vai, interessante, quando ele se sente ameaçado de perder o controle, né? Porque ele está se fortalecendo, nutrindo da energia do outro. Olha da que coisa energia. louca, gente. Tá? Ele Aí se eu te nutre. amo, eu não posso fazer isso, eu não quero te Não, perder. Você fica ali, a não, pessoa só ali tenho frágil, você. sensível, vai É, acreditar, né? Vai acreditar que é amada, ele faz isso. Não, não é. Mas no inconsciente nós sabemos, né? Só que não queremos ver, não, às porque é mais vezes, fácil Lulute, perder o outro. mas às vezes pode até ter a consciência, mas ao mesmo tempo a atitude dele faz com que Tiro você forte. tenha pensamentos, é, você distorce, É. tá? E porque Não ele chega, acredita, coitado, não acredita. não, ele chega assim, eu não consigo viver sem você, você é minha força, entende? O que eu sou hoje, tudo eu devo a você. Então, eu não posso viver sem você. Então, é um predador, né? Não quer perder as presas dele. Então, as atitudes emocionais e comportamentais denotam desequilíbrio, são instáveis emocionalmente, não aguenta abandono eles, não aguenta. E aí a É gente verdade. vê, por isso que em muitos Uma casos... pergunta. Hã? Tem uma pergunta O aqui. que é? Esse abusador sabe do mal que Olha, ele faz ou não? Marisa Tem uma Nunes, eu vou te pergunta. falar. Não, esse abusador sabe do mal que ele faz? Nem sempre, nem sempre. Nem, nem sempre ele sabe do mal que ele faz porque ele está querendo o bem dele. Ele não tem consciência que está fazendo mal do outro. Ele está atrás do bem dele, tá? Muitas vezes é inconsciente. E pode até um abusador tomar consciência, assim. Ele pode ser tratável. Agora, quando ele é um perverso psicótico, é muito difícil tratamento. Mas, no dia a dia, você pode até ter uma relação abusiva e você mostrar para o outro, se olha, essa sua atitude, seu comportamento, você está abusando de mim. Se eu tenho maturidade, já aconteceu comigo, de falar, peraí, você está abusando. Não é por aí, tá?
O outro se assusta, mas aí vai pensar, tá? Por isso é importante, assim, e nem sempre ele tem consciência do mal, porque ele vem numa relação na vida dele, ou ele foi abusado, ou sexualmente, ou emocionalmente, ou fisicamente, tá? Ele está seguindo um padrão, deixou de ser vítima dos abusos, se tornou um abusador. Porque acontece isso. Para se fortalecer, a pessoa, às vezes, que é vítima, pode se tornar um abusador. Ou não. Ou pode ser mais uma presa na vida. Né? Porque existe o seguinte, tanto os agressores como as vítimas, eles têm muita crença negativa sobre si mesmos, tá? Enquanto uns passam, aquilo que eu falei, ser os abusadores, também como uma forma de vingança, porque foi abusado. E essas crenças limitantes de baixa autoestima que ele tem também, e a presa dele tem, só que ele usa a força da agressão, né, do poder que ele percebe que ele vai ter. O que acontece? Ele começa a ter relacionamentos onde vai criar uma dependência, porque ele precisa se alimentar daquilo, né? Ele é frágil emocionalmente, né? É interessante uma coisa que eu observei, ele não aguenta ver o outro existindo. Olha que coisa. Vai sempre incutir no outro sentimento de culpa, até porque ele está mal. Então, se ele está mal, se ele está deprimido, a culpa é do outro. Ele ou ela, né? A culpa é do outro, né? E com as artimanhas, com o jogo de sedução, ele vai conseguindo com que as vítimas vão esquecendo de si mesma, né? E muitas vezes as vítimas justificam as agressões com apenas momento. Por exemplo, eu estava com um grupo de amigos e aí eu comecei a falar, toda vez que eu abro minha boca, ele dá um chute debaixo da mesa. Ele está me ajudando para eu não falar besteira. Não é isso. Ele podia, entende? Ou então, ele chega a falar mesmo. Olha, é bom você não sabe dar o assunto, então você não fala. Cada vez mais vai desqualificando o outro, né? Os predadores, eles estão sempre à espreita, observando as vítimas, porque ele tem medo de perder. Ele se alimenta disso. A segurança dele vem dessa relação de dependência. É. Eles usam muito, né, Ruth? Palavras com duplo sentido, para que até a presa dele, né, seja a mulher dele. Isso acontece com mãe, com filho. Tem vários casos que eu vejo de mãe que é um horror com relação ao controle e à dependência que cria nos filhos, né? E que desqualifica, e que Né? ameaça. Não deixa voar, não deixa sair de casa porque eu tenho controle, eu faço o que eu quiser, que é meu filho, que tem que me obedecer e tem que ser assim e acabou. Né? Escolhe as coisas, escolhe marido, namorado, roupa, profissão. Exatamente. Eu recebi, eu cheguei a receber adulta que não sabia escolher uma roupa depois de adulta. Um abuso emocional para poder ela conseguir ter o controle, ela se sentir segura como mãe. Então, o que é importante? Ele faz todo um jogo, ele ou ela, né, gente? Eu falo ele, mas pode ser ela também, tá? Palavra de duplo sentido para o outro sentir culpado e fique desorientado. Outra coisa, colocar a vítima em dúvida é um dos padrões de comunicação mais comum, tá? Prende as vítimas e dificulta ela ter o entendimento, tá? Que estão sendo agredidas emocionalmente. A gente é muito forte essa questão. É forte. Não tem discernimento daquilo, não sabe diferenciar se aquilo ali é real ou imaginário, se está acontecendo mesmo, se é da imaginação. Não percebe. Né? Oi. Não. Voltou, porque ela está meio lenta, mas está ouvindo. Pode falar. E muitas vezes também, peraí,
Ah, síndrome de Estocolmo. Ok. A vítima, ela desenvolve muito isso, sim. Ela está sempre justificando, né? Porque ele está cuidando, entre aspas, né? Agora, muitas vezes também, não é só sutil, não. Ele, às vezes, não na frente, às vezes, dos outros. Às vezes ele faz, tá? Quando ele está muito descontrolado. Mas quando ele fala de uma forma agressiva, ou ela, palavras fortes, aí quando aí ele começa a justificar, não era aquilo que ele queria falar, estava nervoso, e termina sempre colocando a culpa no outro. Oi, Fátima, que bom que você está aí também, tá? Então, o que a gente espera? Que as relações sejam independentes de ser só relação sexual, afetiva, conjugal, etc. e tal, qualquer relação que seja de cuidado e respeito, né? O que é importante, né? É importante que as pessoas se sintam amadas verdadeiramente. Mas nessas relações não existe isso. É um falso amor e cuidado, né? A gente sabe que uma relação conjugal ela é construída em cima de que cada um traz sua malinha, os seus padrões de relacionamentos, muitos deles vindo de relações com as primárias, né, com os pais, de apego inseguro, né, de muitas vezes de não passar um afeto para o filho, de frieza, né? De indiferença, humilhação, e aí eles vão e repetem mais na frente. Né? É muito forte essa coisa da violência ser repetida. Até eu estava lendo um livro que traz que, na realidade, a gente precisa estudar mais essa violência como coisa, é aprendida muito mais do que inerente do ser humano. Tá? E aí a vergonha por viver uma relação dessa, muitas vezes leva a um segredo, né? Ela não fala para ninguém, aqui está falando que horror, dormindo com o inimigo mesmo, ou com a inimiga também, né? Porque a gente tem visto muitos casos, não só de feminicídio, mas tem muitos casos das mulheres que também estão mandando matar os companheiros, porque não consegue se libertar dele. O que está por trás a gente não sabe, né? Então, silenciar fatos de violência gera distanciamento e adoece as pessoas. E por que que elas guardam? Ela tem vergonha de falar. E outra coisa, quando a relação é emocional, o cara é tão sedutor, porque a gente aparece mais no homem, né? Que todo mundo adora ele. Se você for É falar, é querido, né? capaz de... ele é muito Ninguém querido. Ele... acredita, não. Nossa, Não aquele acredita, não. velhinho, ele é É. perfeito, carinhoso, atencioso. Nossa, ali. E assim, o quanto boicota a terapia, se a mulher começa a fazer terapia e acordar, né? Então, eu tenho muito cuidado quando eu atendo, quando eu percebo, porque a mulher é tão ingênua que diz assim, a terapeuta falou isso, não tem que falar nada. Aí eles começam a ter raiva, porque está perdendo a presa dele e começa a boicotar. Se ele paga, se ele não paga, ele vai boicotar. Então, e o que é importante? Quando buscam a terapia, porque tem todo um rompimento desse silêncio, né? Buscar ajuda para se conscientizar. Né? Eu geralmente trabalho de uma forma, quando é uma coisa muito perversa, eu tenho muito cuidado, como também tem quando não é. Quando é, eu vou orientando a pessoa como lidar, né? E tentar ver se o outro vai fazer também uma terapia, né? Então, muitas vezes, o segredo e o silêncio que tem quando você vive uma relação abusiva, emocional dessas, porque ela fere tanta alma que a pessoa adoece, ela entra numa depressão, e aí é um motivo para, às vezes, até ele não querer mais, porque já destruiu, aí vai procurar outra vítima, né? Bom,
já falei que os homens têm mais vergonha de falar do que eles sofrem. E, assim, o silêncio também, o segredo, por que que ele surge, né? Surge por conta do medo da solidão, porque a partir do momento que eu tomo consciência e que eu, né, fica muito difícil para mim sair daquela relação, eu começo a ter medo, porque eu acredito que aquele cuida de mim. Ele tem os descontroles dele, mas são momentos, depois tudo bem, né? Às vezes tem medo de sair da relação mesmo, também pelo emaranhamento de sentimentos, né? Ao mesmo tempo que acha que gosta daquele cara, daquela mulher, né? Confunde. Eu acho que há uma confusão de sentimentos muito forte, porque ora é um falso cuidado e amor, hora de rejeição, hora de humilhação, de abandono e de agressão verbal. Às vezes eu vejo assim, você não quer mais? Não, então vamos separar. Não quer mais ter relação sexual como eu quero. A pessoa não quer mais ter, quer outras coisas. Aí começa a ameaçar. Eu tinha um casal que, assim, ele vivia ameaçando de separar porque ela não queria mais que ele tivesse o controle de comprar as roupas dela. Ele comprava todas as roupas dela, principalmente as roupas de dormir. Era uma coisa incrível, tá? Não apenas a pessoa é emocionalmente ferida pelas agressões, mas também os agressores, o mundo à sua volta mantém um silêncio, né? Porque tem uma série de influência, de padrões, né, de definições patriarcais, né? Mãe que fala, minha filha, fica com ele, eu fiquei com seu pai o tempo inteiro. Você viu o quanto seu pai era violento, hoje em dia ele não é mais, só que ela acabou a vida dela, né, esperando por esse momento, e fala para a filha ficar na relação, né? É que sempre olha o lado do bem-estar ali, da qualidade de vida, somente se é rico, se é uma classe média, independente de classe social. Você tem uma casa, tem comida, ele dá isso, né? Vai Exatamente. ficando, você tem filho, o que é que você vai fazer agora com Não, certa idade, essas crianças? Sempre tem ali, vai dando, né, ali situações para que a pessoa, assim, realmente não fica de pés e mãos atadas, e não vê que este potencial está nela, a decisão. Né? Tudo vai decisão. O amor próprio não existe, porque eu não sei decidir. Eu não consigo primeiro pensar no que eu quero, não penso em mim, eu penso no outro, eu penso nos filhos, penso em todo mundo, quer dizer, eu fico em que plano? Né? Esse exatamente. amor próprio dificulta a decisão, a tomada de decisão do primeiro ali, aquele primeiro atentado, aquele primeiro jeitinho de falar aquilo ali, se eu não gosto. Opa, aqui não gostei dessa atitude, por isso, isso, isso. Né? E aí não fala, vai deixando, ou se fala, não fala com autoridade, né? Não fala, estão me ouvindo que deu uma parada, não fala com autoridade, né? Não fala ali, não precisa de brigar, fala ali, olho no É. olho, firme, não fala firme. Mas é muito difícil, né, Ruth? Essa É, coisa, difícil. sai dessa, não é assim, sai dessa. É difícil sair porque tem todo um processo por trás. A pessoa precisa se fortalecer para sair. É um ciclo, ela está presa à dominação. É um ciclo de sofrimento sem força para agir e tomar a decisão de sair da relação tóxica. Não é fácil, porque envolve uma série de coisas mesmo quando é uma relação tóxica entre mãe e filho, né? Ou pai também. Em geral, tanto as vítimas como os agressores precisam de ajuda psicológica ou psiquiatra, tá? Apoio da família devido ao estado de equilíbrio e instabilidade emocional. Agora, a violência emocional, como ela é invisível, ela não é visível, é difícil a vítima provar que está sendo abusada emocionalmente. Ela tem que tomar as decisões, procurar ajuda, porque ao redor as pessoas não vão
vão enxergar aquele sofrimento que ela está, a alma ferida, tá? Então, as vítimas, pela vulnerabilidade, devido à autoestima que está baixa, então, a insegurança, o pânico de enfrentar o mundo aqui fora, porque sempre teve um falso cuidador. A depressão, ela pode desenvolver um estresse pós-traumático, aí é mais complicado, pode trazer consequências danosas na sua saúde física, mental e emocional. Às vezes são anos de sofrimento, né? E tem algumas armas do agressor, né? Veja aí o tempo, né, Ruth? Eu estou correndo aqui. Não, pode ir, não, tem Tá tempo legal. ainda, é 30 minutos de falta Qual ainda, a é meia arma? hora, 25. Tá, ótimo. Eu estou correndo um pouco para dar tempo de falar para você. É exatamente, a Marisa Nunes falou. Existe o medo, o pânico, é difícil sim, né? Porque Mas ela não é ficou o tempo todo. impossível, né? Mas não é impossível, Não, existe, ali tudo vai é com medo possível na vida. mesmo, Não, em não. frente. Só, só não é possível quando a morte chega, mas o resto tudo é possível. Vai esperar Então, morrer para poder sair da situação, vai sair viva, ali. ok. A arma dele qual é? O controle, né? É o controle da alma, como fala a Silvia, né? É, ela fala, a arma com esse comportamento abusivo, não permitindo que saia ou fale com outras pessoas e que tenha qualquer tipo de desconfiança, mesmo infundado. O tempo todo critica o que o outro faz, é péssimo, é imperfeito, né? É, e a outra coisa, a vítima, por que é difícil sair? Porque ela se sente devedora, ora totalmente ignorada e desqualificada. Por exemplo, sentimento saudável como indignação, raiva, é dissolvido. Quando ela começa a sentir raiva, indignação, é dissolvido por quê? Pelas táticas habilidosas do sedutor, né? Por quê? O objetivo dele é a dissolução, a despersonalização. Quando menos personalidade ela Tiver, tenha, mais firmeza, mais ele segura, né? e ela ainda se sente culpada, né? Se sente culpada por caso as coisas não dão certo na relação, não vão para frente, ali o sofrimento É, né, do companheiro, da companheira, não tem a culpa, né? ela se sente responsável por tudo, né? Então, assim, é, é importante perceber porque ela dificilmente consegue perceber-se cobrada. Ela, no entendimento dela, ele está preocupado com ela. Ele quer o melhor Que para ama, ela, né? Que tá? ama. Esse me ama, aquele que cuida, né? Se Exatamente. preocupa, Não deixa faltar não nada em deixa casa, faltar né? nada, tem ciúme, morre de ciúme. Então acha que a pessoa que é Oferece ciumenta viagens, ama. gastos, né? É. E aí ela se sente culpada por seguir. Por não retribuir, né? Ali as coisas, por não Ela sente retribuir muitas culpada. vezes. E ela, olha que é interessante, ela sente na obrigação de servir aos desejos e reclamações dele. É importante É. perceber que sempre existe uma degradação impositiva, né? Na intenção de despersonalizar devagarinho o outro, né? Até ele ficar sem identificação, né? Não ter projeto de vida, dar um apagão na história, na vida. Por isso que a pessoa, às vezes eu recebo pessoas assim, eu não sei quem sou eu, né? Eu não Perde a sei identidade, pode até perder a eu identidade. não sei, É. perde, Pode perde até mesmo, perder que né? ele não sabe quem ela é, quem eu sou, né? O que está acontecendo, como agir. Não sabe, não se identifica mais com aquela outra pessoa Exatamente. que tinha toda a força, determinação que era antes do que está sendo hoje. Ela se sente totalmente sabotada, né? Ela ou ele, né? Eu estou falando muito ela, mas existem muitos homens que também foram abusados, têm também a mesma dificuldade de sair dessa relação abusiva. Demora bastante, não é fácil. Eu tenho casos de paciente que saiu,
Mas ficou, mesmo depois de um ano, ela disse, Marisa, parece que o fantasma dele está comigo ainda. A sensação, ela disse, parece que tem um fantasma. Agora não tem mais, não. Mas ficou, Sim. mesmo depois de terminar a relação abusiva. E essas feridas que a pessoa tem, que sofre, são invisíveis. E aí a Silvia fala assim, a vítima é vítima mesmo. Jamais cede por escolha. Ela age como hipnotizada dentro de um roteiro dramático, cujo intuito final é o roubo da alma. É muito forte isso, gente. Eu coloquei isso aqui que ela colocou, até vou repetir. A vítima é vítima, mesmo jamais cede por escolha. Age como ela fica hipnotizada dentro de um roteiro dramático, cujo intuito final é o roubo da alma. Então, depressão, humilhação, xingamento, desrespeito e punição representa a violência psicológica. O sofrimento psíquico que a pessoa experimenta com esse tipo de interação doentia, para que o outro se sinta seguro, ele tem que humilhar o parceiro, né? E a comunicação vai empobrecendo, é lógico, não existe diálogos, o silêncio vai se apoderando da relação, e a pessoa se sente isolada, né? E a violência vai se instalando silenciosamente, né? E aí é o que eu falei para vocês, a pessoa que está submetida a... Marisa, é bem pesado mesmo, mas é real, muito real, mais do que você imagina, tá? Sentem-se imobilizados na relação com o abusador por conta da sedução, das falsas mensagens de amor, né? E eu lembro sempre, quando fala isso, eu digo assim, lembro, ai, depois ele virou sapo. Não virou, não, ele já era um sapo. Você não Já percebeu era. nas sutilezas das agressões. É. Já era. Sempre fez, Né? né? Então, Sempre fez tem ali, várias... sempre falou alto, sempre falou É, ali humilhante, sempre ali, né? Chegar a pessoa fica estremecida quando a pessoa fala, né, certas coisas, né? Ali o medo, porque não está acostumada, é sensível. De repente se depara com a exatamente. pessoa, né, com a fala mais ali firme, forte, aí fica, associa o pai, né? O castigo do pai, né? O Tem pai que uma outra bate questão que às vezes faz muito, boicota muitos programas no outro. Quando sabe aí, que o outro marcou um programa, ele marca outro com os amigos. Faz muito é, isso, é constantemente. para Tá? não ir, Porque quanto pra não... mais... não tem como denunciar uma violência dessa. A pessoa precisa estar atenta, né? Você precisa estar muito atenta. Sabe, frases assim, você não sabe o que fala. Ou pense antes de falar, nossa, aí vem uma sujeirinha na cozinha e diz assim, você é nojenta. E isso fala de vez em quando. Porque caiu umas migalhas de verdura, ficou ali no ralo. Eu tive uma paciente que o marido dela chegava, ela com 2 filhos pequenos, trabalhando, correndo, né? Aí eles iam para a cozinha olhar se ela tinha cuidado Se tinha das coisas sujeira direito ou não. É. na A coisa da vida. roupa. Eu não sei quem foi que eu vi um dia desse que fez a mulher mudar a roupa, ir para casa, mudar a roupa porque ele não gostou da roupa que ela estava. E várias coisas que acontecem, né? E vai se tornando um hábito na vida. Não tem como denunciar isso, né? E se uma pessoa, é aquilo que eu falei, ao lado fala, ou ela se afasta, ou ela vai tentar conversar com ele e aí ele percebe que aquela pessoa está influenciando, ele dá um jeito. Afasta as amigas também. Desqualificar o sofrimento de quem sofre de violência emocional é, é, é muito desqualificado, porque as pessoas não percebem, aí fica, fulano é preguiçosa, fica no sofá. Não é preguiçosa, não. Ninguém sabe o que está por trás. Por que É ela fica deitada no sofá folgada, e a né? casa É desarrumada? folgada, é Exatamente. folgada. Tá? Muitas vezes está com forte depressão, está imobilizada, está congelada mesmo, né?
Ou não quer mesmo Não naquele é fácil momento, sair. não tem, não é. Porque mesmo vivendo esse padrão destrutivo, tem medo de sair, né? E aí tem Mas, uma claro, o frase medo do aqui, novo, o medo de recomeçar, né? O avião exatamente. passou, Não, porque ela já né? acreditou que ela é burra, que ela não tem Ela já capacidade para acreditou nada. que ela é preguiçosa, já acreditou que ela é desatenta, que não presta atenção, não faz as coisas com atenção. Ela já acreditou, né? E até desconstruir isso pode levar tempo, ou pode a pessoa decidir, não, não era assim, eu não era assim, estou passando a ser isso, Exatamente. né? E aí fica em sofrimento. É uma tortura mental ali, que É não tem noção das tortura mesmo. coisas. Inclusive, por que eu escolhi esse assunto? Porque eu estou vendo cada vez mais. E é onde começa a violência física? Começa já pela violência emocional. Já vem há muito tempo. Então, quando tem a violência física, a pessoa já está praticamente destruída. Tem uma referência aqui da autora do livro Feridas Invisíveis, que eu coloquei aqui, que ela refere que o golpe emocional abrange uma ampla escala, desde a crueldade constante com uma mulher, e eu acrescento, com um homem também, né, até o trauma emocional ou um desfecho fatal. Ela coloca assim: embora seus ossos nunca sejam quebrados, sua carne nunca seja queimada, seu sangue nunca seja derramado, mesmo assim, ela ou ele está ferido. Sem autorrespeito e sem autoconfiança, ele vive no vazio, sem uma identidade pelo qual se expressar. Cede o controle de sua vida ao outro, tornando-se impotente. Então, é aquilo que eu falei. Eu acho pior do que eu fiz. Tem um outro aqui que eu trouxe de Joan Zorra, que ela fala o seguinte: o ferimento do espancamento emocional é tão profundo, a angústia é tão intensa, a recuperação é tão inatingível porque demora para recuperar. Aquele que perde seu espírito perde tudo, como que diz um ditado espanhol. Então, quando a Silvia também traz que a alma da gente é a nossa força vital, veja, nossa essência, nosso bem mais valioso, nela, em nossa alma, está agregada a nossa energia vital, que fortalece a concretização do verdadeiro sentido da vida. Então, assim, não é fácil, não. Mesmo quando a pessoa sai da relação, demora para ela se reestruturar, né? Para curar essa ferida da alma. E aí tem uma coisa que eu acho importante. Quanto mais inconsciente de si mesmo, se eu tenho consciência de mim, se eu sei o que eu quero na vida, se eu estou bem emocionalmente comigo, é mais difícil eu entrar numa relação dessa. Então, quanto mais inconsciente de si mesma a pessoa tiver, mais ela vai estar na mira de predadores. Aí eu tenho um paciente que fala assim: mas só encontro esses caras na minha vida? Por quê? Como é que você está escolhendo? Você aprendeu a estudar, não? Ou você está dando poder para o outro resolver tudo para você? Porque no momento Quando as coisas também importantes a gente estamos, aprende né, a dar. Mari? Quando a gente Que no momento aprende a dar, também não, estamos ali naquele estado que o quê? Os iguais se busca. Então, atrai aquela pessoa daquele jeito ali, mas não quer dizer que eu tenho que permanecer ali na relação. Mas, claro que é difícil, claro que é todo um processo, não é assim, mas são escolha, livre-arbítrio, né, de tomadas de decisões daquela pessoa que aparece, principalmente quando a mulher está muito tempo sozinha.
Aí aparece uma pessoa ali Não que só dá a mulher. atenção, o É, homem também, né? Sozinho, é presa fácil, como eu falei antes, que ali ele vai começar a ter uma pessoa para conversar, a confiar, vai se abrir, se entrega, mostra os pontos fracos, né? E o outro exatamente. também vai entrando ali, quando você vê, você já está ali, ó, aquele mareamento todo, e agora, para sair? E agora, para começar de novo, eu tive uma paciente que fala, eu fico com preguiça de me relacionar, de conversar, de ter o primeiro ali contato, a primeira conversa com o outro. Então, fica com preguiça, de novo e de novo. Então, se contenta com aquilo, né? Se contenta com pouco. Quer dizer, você é pouco, vocês valem o quê? Né? Se não se amar, quem vai? Que se não acredita naquilo ali e vai ficando, né? Se contenta com Mas, aquilo. Acha que aquilo ali Ruth, é o melhor e esquece que o melhor ainda está por vir. mas é que a pessoa não tem consciência de si mesma, né? E, Quanto mais inconsciente ela tiver, mais sujeita ela está para esses predadores, tá? Emocionais. Eles têm dificuldades até em relação a validar a sua própria existência. Então, veja só, aí encontra alguém que vem como se fosse o Salvador, né? Que vai trazer todas as coisas boas que ela estava esperando. Então, o sequestrado, ou seja, a vítima, né? No início ele não percebe que está se aprisionando, né? Com o tempo também não percebe sua energia vital sendo minada na mão do outro. Então, é uma pessoa que vem, né, trazendo sempre essas experiências, né, E aí eu vou ver aqui com vocês, tem algumas dicas, dá tempo de falar, como age e reconhecer um abusador. Eu acho que é legal essas dicas, né? isso, Existe, existe mais homens do que mulheres, porém nada invalida a presença de mulheres, até já falei. Ambos os sexos, quando se encontram nesse estado, funcionam como predadores emocionais que extravasam toda a sua violência narcísica, perversa e psicopata em meio à sedução, ao controle e às estratégias de manipulação. Quando acontece o feminicídio, o que acontece? Quando a vítima vai abandonar ele entra num processo que ele fica perseguindo a vítima, né? Ela demora a perceber que ele já é uma pessoa que não tem um equilíbrio emocional, porque também ela não tem consciência da validação dela, da existência dela. E aí, o que acontece? Quando ela abandona, se ele for um psicopata, ele não para de perseguir ela até matar. Por isso que acontece feminicídio e está acontecendo também morte contra os homens também, né? você não fica comigo, não fica com ninguém mais, né? Exatamente, mas isso aí já é um predador que a gente chama, é a violência narcísica É. psicopata. Esse é mais difícil. Eles funcionam como vampiros, né? A partir do momento que eles percebem que eles conseguem sobreviver da existência do outro, né? A vítima nunca pode aparecer, ela não pode ter brilho. Aí irrita, Não. ameaça o eu narcísico do perverso. Qualquer brilho emocional do outro deve ser eliminado, é ameaçador. A mulher se arruma toda, fica bonita, chega, e se alguém olhar, se elogiar, aí ele fala que ela já estava dando em cima do outro, etc. Então, os agressores são mestres em burlar as leis e a moral. Cultiva a sua grandiosidade. Aí ele tem uma característica de grandiosidade a qualquer custo. Além do modo silencioso e não se responsabiliza por nada, tá? Tem a habilidade de confundir a percepção das vítimas. Não, eu não falei isso. Você se enganou. Não, você falou isso para mim. Você falou isso, algo pejorativo, algo negativo. Não falei, você está deturpando o que eu falei. A pessoa vai ficando completamente sem noção do que ela pensa, do que ela sente, né?
quando há traição, por exemplo, eles também são mestres, eles ou ela, né? Relacionamento afetivo tem a manha de se tornar intocável a ponto de não ser responsabilizado. Por exemplo, das traições. Ah, foi um momento. Ah, foi uma fraqueza. Não, ela deu em cima de mim. Ou você não está ligando para mim, você não está querendo sexo, etc, etc e tal. Então, qualquer atitude imoral que ele faça, ele culpa o outro, tá? Sempre suas crueldades é por conta do mau comportamento do parceiro. Isso é muito importante, viu, gente? Muito. Opera por meio de condutas altamente opressoras, são dos piores casos de perversão dentro da psicologia. Ele deleita-se pelo poder, porque ele termina assumindo o poder, o controle e a capacidade de destruir o outro. E acaba diminuindo o outro aos poucos, a qualquer custo. Costuma humilhar parceiros e filhos também, viu, gente? Filhos. Mantendo-os num clima de terror e de domínio psicológico. Eu tenho visto isso também. Transgridem as leis morais e farão o impossível para que suas vítimas transgridam também. Ah, eles também... Por isso, ultimamente, a gente vê tanta mulher no crime. Eles conseguem com que elas também transgridam. Acredito eu, estou levantando isso agora, veio para mim, né? Que eu nunca vi tanta mulher ultimamente transgredindo as leis, né? A maioria desses psicopatas ou narcisistas perversos age por meio de artimanha, eu já falei, de difícil detecção pela inteligência que ele tem, acima da média. São caracterizados como pessoas frias, racionais e mentirosas, são muito mentirosos. Eles interagem mais intelectualmente com as pessoas sem criar vínculos afetivos reais. O jogo da mentira é uma das estratégias, né? Criadas até para apostar nas conquistas. Vale tudo em nome do poder e vencer. O outro, a vítima, ele é a ponte para que eu alcance meus objetivos, meus desejos. Então, é o seguinte, muitas vezes a vida do outro é o meu desejo. A inveja é muito grande do outro que brilha. Por isso que eu já vi muitas mulheres, muitas não. A palavra Marisa, exagerada, mas tem 3 minutos, Marisa. Eu li agora tá no tinha legal. tempo. Tem três Então, minutos. veja, a inveja e a cobiça são camufladas estrategicamente por camaradagem, amizade e boa companhia. São as ferramentas mais utilizadas pelos predadores. Então, vamos pensar. Somos vítimas ou somos agressores? Vamos levar essa reflexão. Depois, se quiser alguma pergunta, dá tempo para alguém fazer pergunta, Ruth? Dá uma perguntinha, dá. Eu esqueci de olhar quanto tempo a live pode ficar agora, que eles sempre estão mudando, né, de tempo, aumenta o tempo. Vocês ficam à vontade, pode fazer perguntas Eu acho e que dá tempo, ou passei respondemos alguma... depois em Tá bloco, legal. se vocês quiserem, né, Marisa? Não, Tem o meu Instagram aí, né? isso. Vocês podem perguntar, porque eu vou começar a visitar ele também, porque eu tenho corrido muito e, infelizmente, não tenho ido. Mas, gente, eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão aqui, que vieram prestigiar. É um assunto que eu acho que a gente tem que falar muito desse assunto, sabe? A E gente é com a direto, para conscientizar as a pessoas, né, gente Marisa? está com irmã, irmão, é amigo, presta atenção, vê como a gente pode ajudar, né? Com cuidado, né? Porque a presa está muito presa no predador. De verdade. Alguém está perguntando assim se eu não posso dar continuidade. Olha, eu posso até pensar em dar uma continuidade com uma outra repaginada, Denise. Eu acho que é importante a gente, porque o tempo foi tão curto, né? É duro, difícil, mas é possível a pessoa sair. Eu tenho alguns casos que consegui. Demora, tá, gente?
É a Porque conscientização, né? Ali é, é voltar à construção do seu ser, da autoestima, né? Do autoconhecimento, que vai começar a se estruturar, né? Porque se a pessoa não se conhece, ela não tem como conhecer o outro. Ela não tem uma visão clara das coisas, de discernir certas coisas, muitas vezes, ela principalmente não tem, naquilo do nosso ponto Ruth, fraco, a né? pessoa não tem validação dela. Para mim, o foco é isso. Ela não se valida como pessoa. Porque se ela valida, ela percebe. É. Não Ela se valida de percebe que o jeito nenhum. príncipe não é príncipe, que ele é um sapo, ou que a princesa não é princesa. É uma sapa, né? Ou uma rã. Gente, olha, a gente pode até, viu, pensar, vocês podem deixar sugestão, o que é que vocês gostariam, né, da gente estar falando mais. Esse assunto é um assunto que eu estava sentindo uma necessidade muito grande de falar, para que, pelo menos, deixar uma cimentinha para as pessoas. Ajudar a humanidade, né? A nossa parte é de ajudar em agregar valores, É. né? Ajudar a humanidade a mudar o mundo, mudar a visão, né? As pessoas precisam mudar a mentalidade, porque comportamento igual, o resultado é igual. E se não muda a mente, a forma de pensar, de se ver e ver a vida, né? É aquele ressignificar aquilo ali, lembrar que o quê? Faz parte daquela história. Tem pessoas que querem apagar, não é, ela faz parte. Eu preciso estruturar para seguir com essa minha história, né? E só que ela não pode, né, a gente, como fala, errar é humano, né? Permanecer no erro é burrice. Então Mas temos que estruturar. peraí, Ruth, mas é uma burrice emocional. Sim, Não é burrice intelectual, não, é não é emocional. burrice A pessoa está intelectual, é uma burrice de bloqueada. percepção. Não. Então, assim, eu só sugiro que vocês levem dessa live uma reflexão. Eu, eu ajo como uma pessoa agredida, eu como presa, ou eu também sou abusiva. Eu acho que a gente tem que parar e pensar, porque também nas relações pode ter esse movimento. E aí também há um emaranhamento emocional muito forte que as pessoas não conseguem ter uma vida saudável, uma relação saudável. Então, leve a reflexão. Em que momentos eu sou abusiva com o outro? Tá? Às vezes é uma coisinha, mas é importante a gente pensar. Quanto a gente abusa do outro também. Tá? Eu tenho que agradecer a vocês aí, tá? Eu vi a Mara, que estava aí também, minha sobrinha. Eu acho que tem. É que não, quando eu estou falando, eu não olho muito, me desculpe. Mas eu agradeço a todos os presentes aqui, A né? live vai ficar salva no Instagram e vai pro YouTube vai YouTube, pro tá YouTube, legal. Marisa Vai vai ficar no postar no seu Instagram, Face. dá para você E, transferir para o mas meu aí eu também, vou te não? dar o vídeo, Ah, e tá, você coloca no seu Instagram. Você salva ali. tá legal. Ficar no Ok, seu gente. e-mail. Obrigadão a vocês, tá? Pela Beijo, participação. Marisa, Obrigada, obrigada. Ruth. Né? Obrigada a Vamos você, lá. Ruth. Vamos trabalhar e tratar da violência emocional. É por aí que a Vamos. gente tem que começar. Eu vou começar uma live também do meu eu a partir de segunda-feira às 11h30 sobre várias séries de live Está referentes ao travando aí hoje, autoconhecimento. hein? Está travando, esse horário trava mesmo. Referente ao autoconhecimento, o amor próprio, a autoestima. Então vai ser uma série, né, com vários temas abordando o nosso eu, né, do desenvolvimento do ser para pessoas, né, se estruturar e voar o mundo, né, mudar a vida. Deu uma parada. Então, muito obrigada, gratidão a todos, muito obrigada.